Então vamos lá. Estamos então Mateus 5. Então hoje nós vamos começar essa aula maravilhosa aqui, que é sobre o Sermão do Monte. Quem aqui já estudou o Sermão do Monte inteirinho? De verdade. Passo a passo, versículo a versículo. Eu não. Vai ser a primeira, nós vamos fazer junto, gente. E é um absurdo a gente não ter visto isso ainda. Em todos os meus anos de crente, na verdade, eu fico pensando, cara, será que eu nunca realmente estou puxando para a memória, mas eu não me lembro de ter estudado o Sermão da Montanha, passo a passo, versículo a versículo. Pode ter acontecido, né? Também já são alguns anos, né? Então pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Mas hoje a gente vai fazer esse tema que é tão importante para a vida do crente. Então, com suas Bíblias abertas, então, nesse capítulo 5. Então, vamos lá. Então começa assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta de um monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor dele, e ele começou a ensiná-los. Mateus, agora vamos no versículo 3. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa que os espera no céu. E lembre-se do que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Vamos mais uma última palavra de oração para a gente começar? Senhor Deus e amado Pai, está aí a tua palavra, o que nós vamos tentar absorver ao máximo, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o que nós vamos entender aqui, meu Pai, é algo celestial. É algo que aos olhos humanos, que para a capacidade humana é impossível de ser realizado, meu Pai. Mas através da tua graça, através do seu Santo Espírito, nós entendemos, meu Pai, que nós vamos poder viver essas palavras, vamos poder absorver esse ensino a ponto disso virar parte das nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, enche essa casa da tua presença, para que esse ensino seja real, Pai. Não, Pai, nós podemos passar muitas informações, mas mudança de vida só vem através do seu Santo Espírito. Então vem agora encher, tocar cada coração. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo pensamento contrário, tudo que atrapalha as pessoas de terem atenção. Em nome de Jesus, eu declaro agora a cura à mente de cada mente ansiosa agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, então, vamos lá. O Sermão do Monte. É o que nós vamos estudar hoje, vamos conhecer. Então, hoje é uma aula introdutória sobre o Sermão do Monte. Nós já lemos aí, né, Mateus 5, de 1 a 12, e eu quero propor um desafio para vocês, gente. Semana que vem, eu vou chegar aqui aleatoriamente para algum aluno que vai ganhar um prêmio se e somente se ele conseguir falar do versículo 3 ao versículo 10 memorizado. Amém? Nós vamos memorizar. Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Gente, eu tenho certeza que vocês conseguem se vocês tentarem. E aí vai ter prêmio. Se eu chamar aleatoriamente você e você falar de primeira. Amém? Não subestimem o valor que tem você memorizar alguns versículos, passagens. Isso entra de uma forma diferente, né? Eu sei que alguns versículos que eu memorizei são os versículos que mais me acompanharam a vida toda, que mais me salvaram a vida toda. Foi aqueles que estavam gravados na minha memória, no coração, que eu conseguia recitar cada palavrinha dele até o endereço. E não são muitos. Imagina se fosse muitos. Quanta transformação de vida eu poderia ter experimentado até hoje. Então não subestimem. Amém? Quem vai aceitar o desafio de tentar, pelo menos? Tentar, gente. Do 3 ao 10. Amém? Todo dia antes de orar, você recita.
Então, já falamos nosso textinho aqui. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é o Sermão do Monte? Para algumas pessoas, né? Vamos lá. Quem já sabe aqui? Caião, fala para nós aí o que você sabe sobre o Sermão do Monte. O que é? Então, a primeira coisa, gente, você vai responder o que é o Sermão do Monte. Nós precisamos ter essa resposta, né? O que eu estou falando? Fala, irmão Caio. Na sua concepção, pode falar assim, simples, resumido. De preferência, resumido. O que sabe? O que você sabe sobre o Sermão do Monte? O que é isso? Eu sei que foi um momento que Jesus juntou uma galera, juntou a galera e falou para eles as bem-aventuranças, que é o que a gente vai ver agora, e não sei mais o que. Beleza, passa para Caroline aí. Olha lá, Caroline, o que é o Sermão do Monte? Um crente novo ou um crente velho agora? Oxe, paz, irmãos. O Sermão do Monte é o momento que Jesus chama, ele sobe ao monte, como aqui já começa falando no versículo, e começa a ensinar. Ensinar sobre as bem-aventuranças, ensinar sobre o reino, ensinar que no reino de Deus é diferente daquilo que eles viviam ali no meio, né? No judaísmo. Então, o que é o Sermão do Monte? É um ensino. É um ensino, um momento de ensino do Senhor. Vamos lá, quem mais vai me falar aí? Deixa eu ver. Irmã Mônica, fala para nós o que é o Sermão do Monte. Vou colar aqui, ok? Não, pode falar, só, não precisa nem falar uma coisa diferente, se você puder. Não. É o primeiro de uma série de 5 de discursos sobre a vida cristã, tanto presente como futura. A sua premissa básica é que a vida cristã não tem nenhuma zona neutra, livre de operação de Deus. Amém. Então foi bem técnica aí, mas foi colada. Eu quero saber nas cabeças de vocês. Não trapaceou aí, mas tá bom. Gente, então vamos lá. Vou continuar aqui. Então vou falar algumas coisas que eu estudei, alguns pontos, para tentar esclarecer o que é esse tal Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele é o maior sermão registrado de Jesus na Bíblia inteira. Ele é composto de 3 capítulos inteiros, só o Sermão do Monte. Então, quando você começa em Mateus 5 e finaliza Mateus 7, é uma fala só de Jesus. É um sermão só que Jesus está executando. Amém? Então, por que isso tem uma importância grande? Né? Porque você vê que essa questão de ser o maior, ou seja, tem uma ideia completa ali dentro do Sermão do Monte. A gente vê nas pregações ou na igreja o tempo todo, gente, você vai ver que praticamente nada do Sermão do Monte, ele é novidade. Praticamente a gente sabe todos os versículos do Sermão do Monte de alguma forma, né? Ame os inimigos, as bem-aventuranças, a casa na areia, a casa na rocha. Então, se você for pegar o Sermão do Monte pensado, a gente sabe um monte de coisas sobre o Sermão do Monte. A gente já ouviu muito. Só que a gente tem que entender que isso é uma conversa só. Ou seja, ela está toda conectada. Então, às vezes, a gente pega muito as pinceladas do Sermão do Monte e interpreta ela desconectada do todo do Sermão do Monte. Então, Jesus estava passando uma mensagem inteira. E muitas vezes a gente vai lá em um pedacinho e interpreta. É possível, por exemplo, você ter uma ideia completa, né? As professoras de português, cara, olha, você lê um livro e ter uma ideia completa do livro, pegando um parágrafo do livro. Você pode até ter uma ideia ali, mas você não vai chegar no todo. Então a gente precisa ter esse entendimento completo do Sermão do Monte. O que Jesus quer falar? E cada interpretação que a gente tiver desses pontos, fora do contexto do todo, tá o quê? Equivocada, tá errada. Então existe interpretação errada da Bíblia. Vocês sabem disso, né, gente? E toda vez que a gente tira um versículo do contexto do que está acontecendo, você está errando. Você está ensinando uma coisa errada. Você está aprendendo uma coisa errada. Né? Eu estava vendo uma ministração do Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, o Sermão do Monte é o maior e mais importante, é a maior e mais importante pregação da história, proferida pelo maior e mais importante pregador da história, Jesus Cristo. Então, só nisso a gente já sabe o que é e por que é que ele tem essa importância. Se ele é o maior sermão da história e é ministrado pelo maior pregador da história, então tem algo de grande valor dentro desse sermão. Amém? Como Caroline já adiantou ali, ele é um ensino. Então, o Sermão do Monte, gente, ele é a base de toda a doutrina de Jesus. Então, tudo que Jesus ensinou na vida dele toda ali, está aqui dentro desse Sermão do Monte.
de alguma forma. Toda a doutrina de Jesus está baseada nesses ensinos do Sermão do Monte. Jesus ensina muitas outras coisas, de muitas outras formas, mas está tudo conectado com esse sermão. Então, gente, e uma outra coisa que a gente pode pegar ali nos primeiros versículos, né? Então, vai contando a história que Jesus, ele já está ali no início do ministério dele, aí aparece multidões, já tem multidões ao redor dele. O que ele faz? Ele sobe até esse monte, senta ali, e aproximam-se quem, gente, deles? Discípulos. E aí, ele começou a ensiná-los. Mas ensinar quem, gente? A multidão? Os discípulos. Então a gente vê esses três personagens aí e a gente pode tentar nos conectar, gente. Então, nós temos Jesus como aquele que vai transmitir o ensino, nós temos uma multidão de pessoas, mas nós temos discípulos. Amém? E esse Sermão do Monte, então, é para discípulo. E quem aqui pode dizer que eu sou discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus. Então, gente, se você é discípulo de Jesus, você precisa aprender a doutrina de Jesus. Então, se o Sermão do Monte é a base doutrinária de tudo que Jesus ensinou, então, irmão Alan, você necessita, como cristão, que se preze saber sobre o Sermão do Monte. O que está dizendo aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Então, você precisa absorver esse conhecimento de forma, assim, ávida, né? De forma voraz. Hoje eu estou eloquente, não estou, irmã? Ávida, voraz. Daqui a pouco eu solto uma coisa errada aqui, mas então vamos seguindo, gente. Mas é isso. Então, se você é discípulo, então é muito simbólico, gente. Jesus, as multidões e os discípulos, e o Senhor Jesus ali presente. Então, para absorver e viver o que vamos estudar aqui, só é possível se você se aproximar de Jesus. Amém? Então, não é um exercício de aprender coisas ou de acumular conhecimentos. É um exercício de relacionamento com Jesus. Porque vocês vão entender mais para frente, quando a gente começar a realmente ler com atenção o Sermão do Monte, vocês vão começar a perceber que é um negócio meio complicado. É um negócio meio difícil. Ou seja, não dá para fazer se você não se aproximar e sair do nível raso. Porque senão vai ser só informação. Você vai ter que sair do nível raso do seu relacionamento com Jesus para que você possa entender melhor o Sermão do Monte, para que você possa viver aquela verdade e absorver essa doutrina discípulo. Lembra que o discípulo é o quê, gente? É um aluno. Então, quando Jesus chama você de discípulo, ele está falando a sua característica, a sua missão para a vida toda. Então, para a vida toda, a irmã Andréia esqueci. A vida toda você vai ser aluna de Jesus. Sabia? A vida toda você vai ser aluno de Jesus. Ou seja, a vida toda você vai ter que ir até Jesus para aprender de Jesus. E é triste, né? Quando você vê tanto crente que vai ficando mais velho e vai achando que não precisa aprender mais nada. Porque se as pessoas realmente tivessem essa consciência, esse compromisso de discípulo, onde é que vocês acham que estariam? Muita gente, eu sei que muita gente não pôde estar, gente. Mas muita gente poderia estar aqui, aprendendo de Jesus. E que, em nome de Jesus, estejam aprendendo de outras formas. Que estejam buscando de outras formas. Eu sei que existem outras formas. Eu não quero ser arrogante e falar que o único jeito é aqui, o melhor jeito é aqui. Não. Existem outras formas, mas que estude. Busque Jesus, busque aprender. Busque estudar. E ninguém aprende de Deus em short de internet, viu, gente? Short é muito bom para pequenas inspirações. Mas ali não é conteúdo de você aprender. Não é um lugar do discípulo. Bem? Então eu quero que você repita aí comigo. Não é para todos. É só para discípulos. Vira para a pessoa do seu lado e fala, não é para todos. Só para discípulos. Então, gente, eu não espero, Jesus não espera que o mundano venha praticar isso aqui, venha aprender isso aqui. Não cobra mundano, tem muitas vezes que a gente fica revoltado. Olha esse cara, não sei o que, o cara é mundano. Você não adianta cobrar ele para postura de crente, ele não é crente. Não adianta querer cobrar dele postura de discípulo, ele não é discípulo. Isso é para você viver. Então os ensinamentos que nós vamos ver aqui é para você. Para de olhar para o cara do lado. Vive você o que nós vamos trabalhar aqui.
Amém? O terceiro, gente, o que é? A constituição do reino de Deus. Eu coloquei mais um aqui. É um manifesto cristão delineando o estilo de vida dos seguidores de Jesus. Então, o que é a Constituição? O que é a Constituição? Fala para mim aí. O que é uma Constituição? Irmão Johnson. Está de férias, irmão Johnson? Ele está com a cabeça descansada. Digamos que seja um conjunto de leis, de regras. Acertou em cheio. Assim que eu gosto, gente. Ó, palmas para o irmão Johnson aí. Objetivo, preciso. Mas também tá de férias, né, gente? Tá barbudo, já correu hoje de manhã, né? Tá descansado. Então, a Constituição, gente, são leis que regem a nação. Ou seja, se você é um cidadão do reino de Deus, quem é cidadão do reino de Deus? Do reino dos céus? O que nós vamos aprender aqui são as leis com as quais você deve viver. Amém? Então, a gente tem lei no Brasil? Tem. Mas qual que é a lei mais importante para você que é cristão? A lei do reino. Porque nós somos cidadãos do reino de Deus, certo? Porque quando falar, vocês não são desse mundo, na verdade, mundo aí, gente, não é planeta. Apesar que tem muito crente com as caras de alienígena. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é sobre os alienígenas. Está falando de você não é desse sistema desse mundo. Você não está sujeito às leis desse mundo. Você está sujeito à lei do reino de Deus. E o reino de Deus é muito mais sobre um tempo do que sobre um lugar. Vocês sabiam disso? Vocês veem lá, por exemplo, no final, quando os apóstolos lá, nos últimos discursos de Jesus, os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, é esse o tempo que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel? Ou seja, eles já tinham consciência, e quando fala o reino de Deus, ele não está falando de um lugar que nós vamos. Ele está falando de um tempo que a gente vai viver. Então o crente é tipo, quem já assistiu De Volta para o Futuro? É Marty McFly, ele pega o seu DeLorean, né? E aí ele, 88 milhas por hora, e fogo aparece. E aí ele está no futuro. Então o reino de Deus é isso. A gente vive hoje, no presente, mas sujeito às leis desse reino que vai acontecer no futuro. Amém? Só eu que gosto de Volta para o Futuro aqui, gente? Não é possível. Não, gente, De Volta para o Futuro é um filme clássico que se você não assistiu, você está errado. Todo mundo tem que assistir De Volta para o Futuro. É muito bom, faz parte da... Gente, outra coisa sobre lei. Então vocês entenderam, né? O irmão Johnson já nos esclareceu que é lei. Então realmente, o Sermão do Monte é a lei do cristão. A gente vive sob essa lei se você é cidadão do reino. Você vive sobre essa lei. Mateus deixa claro, gente, que vocês entendem que cada um dos evangelhos tem um foco, né? Um público-alvo. O público-alvo de Mateus eram os judeus, né? Então, de certa forma, ele vai contando toda a história de Jesus conectada com a história dos hebreus, né? Dos judeus ali, de Israel, ponto por ponto. Se vocês perceberem bem, é assim. Primeiro ele vem com a genealogia falando de Abraão, passando por Davi, então ele conecta Jesus ali. Daqui a pouco, ele vai falar de Jesus o quê? Jesus nasce, e aí Herodes quer matar ele. Não conecta com a história de Moisés? O povo queria matar Moisés, pôs Moisés no rio. Jesus foge para o Egito, conecta com a história de José, para poder sobreviver. Israel foi para o Egito por quê? Porque senão ia morrer de fome. Mesma coisa. Então você vai contando. É assim que ele está contando. Daqui a pouco Jesus volta do Egito, e o povo sai do Egito. E onde que o povo passa a primeira coisa? Não passa não? Quando sai do Egito, a primeira coisa que eles passam é pelo Mar Vermelho, gente. Ele passa pelo Mar Vermelho, e logo depois que Jesus volta do Egito, o que Mateus já conecta? Jesus se batizando. Então já conecta Jesus ali na água. Depois é o quê? 40 anos de deserto. E Mateus vai falar sobre o quê? 40 dias no deserto. O povo perece, mas Jesus prevalece. Logo em seguida, ali no deserto, na história do Êxodo ali, tem o quê? Moisés sobe ao monte, para quê? Receber a lei de Deus. E o que por acaso está acontecendo agora? Jesus sobe ao monte para receber a lei de Deus. Então, Jesus, que é o Deus encarnado, está nos dando a sua lei. Então, é totalmente conectado. Vocês entendem que é tudo
um paralelo, ele está contando a história de Jesus, mas ao mesmo tempo ele conecta com a história dos hebreus para fazer sentido para o público-alvo deles. E para nós hoje faz muito sentido também. Então, é por isso que eu quero afirmar que quando ele está colocando os 10 nessa ordem, ele está conectando o Sermão do Monte aos 10 mandamentos. Só que o Sermão do Monte é uma forma de interpretar os 10 mandamentos. É Jesus ampliando o entendimento dos 10 mandamentos, o que Deus queria dizer de verdade com aqueles 10 mandamentos, como que a coisa tinha que funcionar. Então, o Sermão do Monte, ele não exclui nenhuma lei de Deus, pelo contrário, ele interpreta de forma correta a lei do Senhor. Né? Então, ele estabelece um novo padrão para os seguidores de Jesus, não abolindo, mas cumprindo e aprofundando o entendimento na justiça. Então, no próprio Mateus 5 aí, versículo 17, vai falar isso aí, gente, ó. Dá para ler daí? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Eu vim cumprir. Eu lhes digo a verdade, enquanto os céus e terras existirem, nem a menor letra e nem o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor do mandamento e ensinar os outros a fazerem isso, será considerado o menor no reino de Deus. Mas aquele que obedecer, então ele já está falando aí, ó, quem quer receber uma bênção especial do Senhor. Ele fala assim, aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande do reino dos céus. Amém? Então tem promessa para todos que quiserem viver isso que nós vamos aprender aqui no Sermão do Monte. O que mais, gente? O que é o Sermão do Monte? Lembra que nós estamos falando aqui? Vamos recapitular? Vocês estão lembrando de tudo? Trouxe caderno? É o maior sermão de Jesus. É a base doutrinária de tudo que Jesus ensina. 3, é a lei do povo de Deus. É a lei do povo de Deus. O que mais é o Sermão do Monte, gente? Vou tentar ser mais objetivo ainda. É a expressão clara e objetiva da vontade de Deus para a sua vida. Lucas 12, 47 vai falar assim, ó. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara e nem segue as instruções, ele será duramente castigado. O povo fala que no Novo Testamento não tem castigo. Não tem. É só graça, é só amor, é só... Jesus está falando aqui, gente. Lucas 12, 47. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não pratica. Ou seja, a gente precisa conhecer a vontade de Deus no Sermão do Monte, que está expressa, para a gente poder praticar isso. Por quê, gente? Porque ao mesmo tempo que tem bênção para quem pratica, tem condenação, tem castigo para quem não pratica. E ele vai seguindo. Mas aqueles que não conhecem, ou seja, aqueles cristãos que têm negligenciado o ensino e não fazem, e fazem algo errado, serão castigados também. Então não é a minha ignorância que vai me proteger do castigo. Tem muita gente, eu acho que parece que tem alergia de estudar a Bíblia, por quê? Porque vai que confronta o meu pecado e eu tenho que parar. Então ele está achando que o fato dele não saber está eximindo ele de ter que cumprir. E Deus não exime ninguém de cumprir a lei. Todo mundo tem que cumprir. O que sabe e o que por negligência não sabe. Eu tenho certeza que o nosso Deus é misericordioso e ele tem uma questão especial com os pobres que não têm como acessar. Com certeza, muitos irmãos aí pelo mundo não têm acesso à Bíblia do jeito que nós temos. E você acha que eles vão ser cobrados do mesmo jeito que a gente? Jamais. Mas vocês não têm desculpa. Vocês têm acesso à palavra de Deus em abundância, estudo, vocês têm possibilidade de discutir. Nós temos uma riqueza gigantesca. Agora, nós temos que dar valor a isso, gente. Então, uma pergunta importante aí agora, gente, que eu quero que vocês façam, é: você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer, irmão Joab, saber a vontade de Deus para a sua vida? Estuda o Sermão do Monte. A vontade de Deus está expressa de forma clara e objetiva. Estuda! Muitas vezes, gente, nós ficamos focados naquelas direções personalizadas. Você já viu quantas pessoas? Pastor, eu não sei meu propósito. Eu já fiquei assim também, gente. Meu Deus, qual é o propósito? O que o senhor quer para a minha vida? E fica querendo caçar coisas personalizadas. Cara, você não está vivendo o óbvio. O que está escrito, declarado e expresso, que é a vontade de Deus para a sua vida. Por que você não refaz isso primeiro? Para depois ficar tão
neurado com coisas personalizadas. Vocês já viram isso, gente? A gente tem que entender isso aqui. Tem muita gente que quer viver a vida de Deus quase como horóscopo. O que Deus quer que eu faça hoje? Ô Senhor, derrama sobre mim. Cara, já está ali, está expresso na palavra. Ele quer que você faça isso. Né? Será que eu tenho que perdoar o fulano, o cicrano? Tem sim perdoar o fulano, o cicrano. Já está escrito. Entendeu? A gente tem que sair dessa imaturidade espiritual que está o tempo todo querendo alguma coisa, um ventinho diferente, Cara, a palavra de Deus está expressa. A vontade de Deus está expressa. Você quer fazer a vontade de Deus? Funda a cara nesse Sermão do Monte que você vai atingir esse objetivo. Se é esse o seu objetivo de vida. Saber a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Porque a gente tem que parar com... Sabe, se enganar, a gente fala muito bonito, mas faz pouco, gente. Não é? A gente fala bonito, que é uma maravilha, eu amo Jesus, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, mas na hora do vamos ver, que você tem a oportunidade de fazer, você não faz. Não faz. Não vai. Entendeu? Então agora a gente tem que abandonar essa vida de menino. A gente tem que abandonar a hipocrisia da nossa vida, gente. Mas uma hipocrisia que eu falo às vezes nem é por maldade, a gente se engana mesmo. A pessoa que a gente mais se engana na vida, irmã Mônica, é nós mesmos. Então, gente, uma próxima coisa que eu quero... Agora eu quero perguntar para vocês aqui, mas eu tá sem microfone, irmã, ela já responde para nós aí já. Agachada mesmo. O Sermão do Monte, uma outra coisa que ele é contracultural. O que você entende por contra... Todo mundo já ouviu essa palavra, gente? Contracultural? Então, o Sermão do Monte é contracultural. É uma das coisas que ele é. O que quer dizer isso, irmã Ellen? Mais difícil pra mim, né? Olha esse microfone que tá melhor pra você. Esqueci. Pode responder. É porque essa pergunta é muito difícil. A estratégia dela é maravilhosa, né? Disfarçada de cuidado. O mundo tem uma cultura, né? Todos os povos, as pessoas, a gente se move pelo aquilo que é cultural, que a gente aprendeu. E o sermão de Jesus, ele vem com a cultura que é do reino de Deus. Então, ele vai ensinar para a gente um jeito de viver que é diferente da cultura do mundo, que é diferente da cultura desse século, do principado, das potestades e das coisas erradas que a gente aprende e acaba fazendo meio que inconscientemente, porque é cultural. Então, o Sermão do Monte, ele vem mostrar para a gente esse jeito de viver que vai meio que se tornar automático porque virou cultura. Acho que eu estou falando mais já, né? Parei. É isso aí, gente. Então, contracultural o Sermão do Monte, ele vai contra a cultura atual. Igual eu estou falando. Quando Jesus fala o mundo lá, ele não está falando de planeta, ele está falando do sistema que governa esse mundo. Então, o Sermão do Monte é contracultural porque ele desafia os valores comuns desse mundo, como orgulho, vingança, ambição, busca de status. Em vez disso, Jesus ensina os valores do reino de Deus, como humildade em vez de exaltação, bem-aventurados humildes, misericórdia em vez de retribuição, amai os inimigos, pureza interior em vez de aparência externa. O que mais a gente vê, gente, prosperando hoje? O que são as redes sociais, irmão Adson? É um monte de gente vivendo de aparência. Mas o que o Sermão do Monte ele vai ensinar? É pureza interior, é grandeza interior, é tudo interior, para depois isso sair de alguma forma para fora, né? Ele ainda fala, né, até das questões de pecado. Tem muito que é muito santão, mas por dentro é podre. Ele vem falar de olhar para uma mulher e desejar já é adultério. Pensa que negócio difícil de viver. É o foco no ser. Então, o Sermão do Monte, ele foca em você ser um cidadão do reino. E muito menos em você ter coisas para parecer que você é bom. Porque hoje em dia, né, todos nós somos estimulados a ostentar, para as pessoas achar que a gente é alguma coisa muito importante. Então a gente ostenta. Pra caramba. O máximo que a gente puder. A gente parcela a viagem em 58 vezes que eu não tenho condição de pagar, vou me arrebentar, ou eu vou ficar com o nome sujo, mas eu vou. Eu vou comprar o carro que eu não posso ter para impressionar um monte de gente que não está nem aí para mim.
Por quê? Porque eu pareço que eu sou sucesso. Só que Jesus, ele vem mostrar uma outra forma de sucesso. A justiça que vai além da lei, né? E dependência de Deus em vez de ansiedade e acúmulo, né? A busca do reino de Deus. Ou seja, Jesus propõe um modo de vida radicalmente diferente do mundo. Lembra que nós estamos no tópico aqui, gente? Contra a cultura, não perde não. Tá? Não se perca, nós estamos no tópico contra a cultura. Então, Jesus, ele nos convida a viver algo radicalmente diferente do mundo. Radical. Contracultural é porque Jesus, ele nos faz ser diferentes do sistema do mundo e do sistema dos religiosos. Gente. Você tem que entender que Jesus estava naquele contexto, né? O mundo, quem é que dominava o mundo naquela época? Os romanos, certo? Então, todo o sistema romano era muito baseado o quê? Na força, na violência. Eles conquistavam, eles humilhavam, e se não fizesse o que eu quero, eu piso no seu pescoço. E te mato. Esse era o sistema do mundo. O sistema romano. E Jesus era contra esse sistema. O Sermão do Monte tinha tudo o contrário. Mas ele também era contra o sistema dos religiosos, os fariseus daquela época, que o quê? Dificultava a vida do povo. Que eram soberbos, eram orgulhosos. Que faziam coisas para se mostrar. Que faziam bondade só para os seus. Ah, você pensa que nem eu? Você acredita no que do jeito que eu quero? Ah, então, eu faço as coisas boas para você. Ah, não quer não? Isso aqui é imundo, isso aqui é não sei o quê. Mas só dificultando, e dificultando. E Jesus vai mostrando uma vida totalmente diferente. Onde a gente faz as bondades independente das pessoas. Independente se ele pensa igual a mim, independente da religião, independente das opções sexuais, seja o que for que ele tenha. A bondade do Filho de Deus, a luz que você brilha é para todos. Não é só para quem faz o que você quer, não, entendeu? E outro foi bonito, né, gente, no evangelismo? Foi coisa maravilhosa. Foram experiências maravilhosas. A gente orou por pessoas, assim, no meio do parque. E foi muito gostoso, assim, as pessoas abrirem o coração para a gente, falar coisas da vida e a gente poder orar pela vida deles. E eu estava pensando que eu estava lendo sobre isso aqui, de brilhar a luz para todos os tipos de pessoas. Teve uma hora que a gente conversou com mães e filhos, tipo, tinha a mãe, a filha e a avó, a gente ministrou sobre a vida deles, os casais, crianças. Mas teve uma turminha que eu achei muito engraçada, assim, foi diferente para mim, né? Que era uma turminha de maconheiro. E eles estavam assim, cara, muito chapados, olhos vermelhos. E a mulher se assustou quando eu cheguei e ela estava enrolando o vaso, mas muito, bicho, era uma trouxa gigante. Mas eles receberam com tanto carinho a palavra de Deus, eram pessoas que eu não chegaria perto, jamais, normalmente. Mas por acaso eu fui, vamos lá, Joãozinho, e estava com o João, né? E eu e o João somos fortes, né? Então não tinha muito problema. O Ministério de Exortação Física. E a gente chegou lá, mas aquele pessoal recebeu a gente tão bem, gente. Pensa num pessoal, uma rodinha ali dos 4, 5. Apesar de tudo que o mundo fez com eles estavam fisicamente, aparentemente, zoados. Mas eles receberam a palavra, eles agradeceram. Foi uma coisa diferente. Sabe? E é isso. São pessoas que talvez eu nunca brilharia a luz de forma natural, mas por acaso, quando eu estava relendo isso aqui, eu lembrei desse evangelismo ontem, e eu tive, com a graça de Deus, a oportunidade de viver um pouquinho do que seria isso, né? Amar todas as pessoas, brilhar a luz para todas as pessoas, sem distinção, é isso que Jesus quer. Às vezes a gente só quer brilhar a luz para crente. Quem só quer brilhar a luz para quente, gente, está mais parecido com os fariseus do que com os cidadãos do reino do céu. Nós temos que brilhar para todas as pessoas. Né? Isso foi só um exemplo, e vocês vão ter muitos testemunhos, né? Foi um dia de vitória ontem, um dia abençoado. Né? Que essa turminha que foi ontem pôde experimentar, foi maravilhoso. Segundo, gente, nós já falamos sobre o que é, agora eu queria saber, nós já falamos muita coisa sobre a importância, mas eu queria pelo menos uma pessoa, por que é importante estudar o Sermão do Monte, pastora Lindinalva Dias de Oliveira. De Oliveira, não? Mas eu estou colocando, Oliveira é bom. Tem a ver com azeite, com unção. Oliveira. Bom dia, gente.
Hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu estou com o pescoço duro, estou com uns formigamentos no rosto aqui, mas enfim. Por que é importante estudar essa matéria? Porque como, né, vocês mencionaram aqui, e é um conjunto de normas, de leis, de diretrizes que todo cristão precisa saber, né? E a gente, né, nós como discípulos de Jesus, a gente precisa o tempo inteiro estar estudando a palavra de Deus, aprendendo como fazer a vontade de Deus, porque nós oramos muitas vezes dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas na hora da gente aprender para nós mesmos, a gente não quer aprender, né? A gente não quer, digamos assim, pagar o preço de sentar e estudar. Então é importante estudar essa matéria, porque a gente precisa conhecer. A gente precisa aprender. O conhecimento transforma a nossa maneira de pensar, de agir, de se relacionar com outras pessoas. O conhecimento traz enriquecimento que o dinheiro não paga. Quando a gente conhece sobre um assunto, quando a gente fala com propriedade sobre um tipo de conhecimento, a gente não vai ficar com medo. No final, a gente não precisa pedir perdão, porque a gente sabe que a gente tem propriedade para falar. Então, é importante estudar sobre o Sermão do Monte, porque ele é um conjunto de normas e leis que a gente precisa saber como cristãos, e que a gente precisa levar isso para outras pessoas. E se a gente não conhecer, não vai ter como a gente viver, né, de acordo com a vontade de Deus. Pode até viver, mas não vai ser exatamente como deveria. Amém. Glória a Deus. A pastora já me fez ganhar um tempo aqui, ó. Vamos seguir. Então, gente, vamos lá. Por que eu preciso? Vou colocar alguns tópicos. Esse primeiro é que eu acho muito importante, tem a ver também com o que nós fizemos ontem, na nossa vida, né? É essencial para o cumprimento da nossa missão. Então, conhecer o Sermão do Monte é importante, porque sem eles, provavelmente você não vai conseguir cumprir a missão. Qual que é a nossa missão, gente? Então, vamos lá, o contexto. O Sermão do Monte ele foi ministrado no início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus teve aproximadamente 3 anos, certo? Então, foi no comecinho. João Batista tinha feito um ótimo trabalho e Jesus já estava tendo acesso ao coração de multidões no começo do ministério dele. E ele senta com seus discípulos e ensina isso. E provavelmente durante 3 anos ele ensinou isso muitas vezes. Ele deve ter falado, explicado e falado muitas vezes sobre isso. E aí, no final do seu ministério, depois de já morto, ressuscitado, falando com seus discípulos, ele vai falar isso aqui, que eu coloquei na tela aí para vocês, gente. Então tem o Sermão do Monte lá, e nós vamos falar alguma coisa que Jesus vai falar lá no finalzinho, as últimas palavras de Jesus, segundo o registro de Mateus. As últimas palavras de Jesus, segundo o registro de Mateus. E Jesus aproximou-se deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Então a primeira coisa ele fala, gente, eu recebi de Deus agora toda a autoridade. O que é autoridade, gente? Ele tem poder de comandar o universo. Ele comanda a sua vida? Ele comanda a sua vida? Então ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade. E agora eu vou falar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O que nós vamos estudar aqui, gente? Que Jesus trabalhou o ensino dele, o ministério inteiro, ele fecha, te comissionando a ensinar. É sair por aí, ir, né, o id, todas as nações. E ele fala, a gente fazer discípulos. Para quem você tem ensinado a palavra? Irmã Leila. Para quem você tem ensinado a palavra? Irmão Johnson, para quem você tem ensinado a palavra? Irmã Yasmin, para quem você tem ensinado a palavra? Porque é uma ordenança do nosso Rei Jesus. E a importância, uma das grandes importâncias aí desse Sermão do Monte é isso, gente. Como que você vai ensinar uma coisa que você não conhece? Como que você vai cumprir o ID se você não conhece profundamente o ensino mais importante de Jesus? Ou você conhece só de forma fracionada? É só os pedacinhos da palavra, não junta nada, não guarda nada. Então há um contexto importante, gente. Por isso que eu quero, gente. Porque eu estou insistindo, é para você não faltar, irmão Alexandre. Vai do começo ao fim, aprenda essa matéria do começo ao fim.
Deixa ela entrar, deixa ela decantar no seu coração. É muito importante que nós vamos aprender aqui hoje, esse Sermão do Monte. Né? Então, estudar, interiorizar, viver os ensinos do Sermão do Monte, é se capacitar para cumprir o ID, gente. E outra coisa, gente, sobre esse ID. Eu gosto sempre de dar esse disclaimer aqui, né? Dar para a gente não ir para o lado do legalismo. O Sermão do Monte, fazer o ID, cumprir o ID de Jesus, é mais sobre o que, irmão Caio? É mais sobre João 14, 21. Irmão Moisés, irmão Caio, a gente falou isso no discipulado exaustivamente. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guardam, este é o que? Então, gente, aquele que crê e obedece, não é crendo e obedecendo que a gente vai amar Jesus. A gente ama Jesus e por isso a gente crê e obedece. Então, o ato de você obedecer o que está escrito no Sermão do Monte não é performance religiosa, eu vou ter que forçar, eu vou ter que me quebrar minha carne. E sim, se você ama Jesus, você vai quebrar a sua carne. Mas não é para conseguir algo de Jesus. É porque eu amo tanto a Jesus. Eu amo tanto a Jesus que aquelas coisas começam a perder o valor. E eu começo a viver esses ensinos que são tão difíceis, gente. E você começa a, de forma correta, expressar sua adoração a Deus. Né? Então, ele obedecer é mais um ato de amar do que um ato de performar de forma aleatória. Né? Nós temos muita gente aí que só performa, mas não ama. E aí começa a se tornar arrogante. Começa a achar que é melhor que as pessoas. E, gente, vocês têm liberdade para falar, tá? Eu tô uma metralhadora, irmão Caio vai falar. Ah, irmão não, ele balançou a mão ali, mas ele não vai falar. Perguntar, o que eu puder. Se tiver dentro aí do contexto, vocês podem falar, não vou passar por tudo. Segunda coisa, gente, da importância que eu coloquei, por quê, gente? Porque é bem desafiador, é profundo e desafiador o ensino do Sermão do Monte. Ao mesmo tempo que tem verdades ali bem objetivas, claras, mas cada palavrinha que tem ali tem uma profundidade enorme. Que se você fazendo uma leitura superficial, pode ser até perigoso. Por exemplo, no 5:30 ele vai falar, se sua mão direita te leva a pecar, corta e lança fora. Jesus está falando ali de automutilação? Por quê, gente? Gente, quem aqui é pai? Quem aqui teria coragem de mandar seu filho se automutilar? E o Sermão do Monte é o sermão, daqui a pouco vamos falar, onde um dos trechos onde mais aparece a palavra pai. Então aquilo é uma palavra de amor, não é uma palavra de corta, faz a minha vontade a qualquer custo, se quebra, se destrói. Não é. É algo que vai te preservar. É algo que é uma mensagem de amor de Deus para a sua vida. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já ouvi essas histórias de pessoas na história, lá, Idade Média, que se automutilaram mesmo. Ao ler o Sermão do Monte. Arrancaram um olho. Gente, então, nós precisamos entender que isso é uma carta de amor. Se não tem a ver com amor, então não é de Deus, gente. Pode ter certeza. Então, ele tem uma profundidade. Então, a gente corre o risco de trabalhar com autocondenação e autojustiça. Então, o padrão de justiça apresentado no Sermão do Monte é muito, fala comigo, muito. Muito. Muito alto. Amar os seus inimigos, irmã Andréia. Isso é pouca coisa? O cara te prejudicou, te deu prejuízo, Joãozão. Jesus está falando, ama esse cara. Nossa, é muito, é muito. É impossível de ser vivido sozinho. Se o indivíduo se esforçar para cumprir a lei por si próprio, pode ser levado a um lugar de condenação e frustração. Oh Deus, eu não consigo viver isso que você está falando. Então eu não sou de Deus. E eu começo a ficar triste. Eu começo a me afastar, eu começo a me frustrar. Não é isso, gente. Por outro lado, uma compreensão superficial, tipo os mestres da lei, vai te levar a uma falsa sensação baseada de comportamentos externos e sem nenhuma transformação interior. Então, se você interpretar errado, ou você vai para o lugar de condenação,
eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não tenho como, eu não sou crente, eu não sou isso, e você começa a sofrer por causa disso. Ou, se você for bom, disciplinado, porque tem gente que tem algumas facilidades disciplinares, ele vai ter, ó, eu sou melhor que o fulano, pelo menos. E aí eu começo a viver um outro extremo. Né? Vamos passar mais rápido, gente. O risco do legalismo e ênfase no esforço humano. Então, se você lê ali, talvez você pode pensar em que se eu me esforçar muito, eu vou ser isso aqui, eu vou agradar a Deus. E não é isso que o Sermão do Monte está falando, gente. Muitas das coisas que o Sermão do Monte está falando ali, especialmente as bem-aventuranças, ele está descrevendo aquele que é cidadão do reino de Deus. E não o que você precisa fazer para se tornar cidadão do reino. Ele falou aquele que é. Ou seja, então, primeiro, se você não está conseguindo fazer, você precisa se tornar. Você precisa se apropriar da mentalidade. Você é filho de Deus. É muito mais uma questão de você se apropriar da sua identidade. Eu sou isso. E por isso eu vou agir assim. E não eu vou agir assim para poder conquistar alguma coisa de Deus. Então é uma luz, Caio, para quem você é de verdade. Jesus está falando, Caio, você é cidadão do reino. Você é um pacificador. Cara, você não vai caçar treta com ninguém. Esses dias eu estava na mesa do café com as meninas e minha esposa, e a gente estava discutindo, né? Estavam falando sobre pessoas reclamando de nós que saímos 5:30 da manhã para correr. É um absurdo, então, os haters na internet. Esse povo é o quê? Eles acham isso? E xingando tudo, sabe? Aparente, né, nos textos ali, com muito ódio das pessoas que acordam cedo. E aí, por acaso, eu estou com essa ideia, eu estou com essa questão do Sermão do Monte na cabeça, eu falo assim, ó, pra você ver, né, gente? Pessoas puxando briga por causa de coisas que são dos outros, nada a ver. Então, isso mostra o modus operandi desse mundo. Qualquer coisinha, as pessoas não têm o menor pudor de puxar uma briga com ninguém. Na internet, por nada. Você já parou para pensar? Qualquer coisinha, as pessoas puxam briga. Isso vai lá do topo, gente. Os presidentes, vocês estão vendo aí, os presidentes, os juízes brigando entre si e regaçando um país. Arrebentando com a nação, porque eles querem provar que é mais macho que o outro. Por isso que é diferente. Então, aquele que é cidadão, porque se você é um brigão, isso só está mostrando que você não entendeu o que é ser um cidadão do reino de Deus. Então, você vai parar de ser brigão, porque isso não é como você. Isso não é quem é você. Você é outra coisa. Você mudou. A coisa mudou. Você vai ter que comportar de outro jeito, porque você é outra coisa. Você não está agindo como quem você deveria ser. Amém, gente? O risco da hipocrisia e exclusividade religiosa. Então, Jesus vai falar muito sobre isso. Eu vou começar a correr, porque nosso tempo vai acabar. O risco do isolamento e o não engajamento com o mundo. Então, o Sermão do Monte vai mostrar que o lugar do crente não é em mosteiro. Não é isolado dentro das igrejas só. Quantas vezes eu já recebi orientações de igrejas de não vai em festa da família, não vai não sei aonde, não vai. E cara, eu perdi tanto tempo por causa disso. Por causa desse ensino religioso errado. Onde a gente tem que se isolar para o pecado me contaminar. E engraçado, na palavra de Deus, Jesus era reclamado muito mais porque as pessoas, não, mas você está junto com os publicanos e pecadores. Por quê? Porque o pecado daquelas pessoas não contaminava Jesus. Pelo contrário, a santidade de Jesus contaminava aqueles pecadores. E assim tem que ser a sua vida, irmã Andréia e irmão Luiz. A santidade de Jesus está dentro de você, tem que contaminar a galera da Unimontes. Não o contrário. Porque se for, quer dizer que Jesus é mais fraco dentro do seu coração do que o mundo. O sistema do mundo está falando mais alto no seu coração. A irmã Carolina vai falar. 38 segundos, contando. Isso é tão sério, tão importante. Eu, por exemplo, na minha família, 90% não crente. Crente é só eu, meus pais, o restante, e tem 2 tias da família do meu pai, o restante ninguém é crente. E na família da minha mãe tem costume de fazer festa, lá minha tia contrata banda, aquela bagunça. E eu e Johnson nunca deixamos de ir, em nenhuma. Sempre fomos. A gente vai,
conversa um pouco. Quando é aniversário de alguém que tem oração, sempre pedem para que eu faça oração pelo aniversariante e tal. E eu tenho uma prima que converteu e parou de ir. E aí ela ficou muito tempo sem ir, justamente por essa questão. Ah, não vou para não me contaminar. E aí o que é que ficou falando na família? A menina agora acha que ela é santa, que ela é melhor que todo mundo, porque ela não vê em nada. Ela está pensando que ela é quem? Aí todo mundo ficava falando isso. Mas ela só vive aprontando. Agora ela é santa, ela não pode misturar com a gente, ela está achando que ela é melhor que nós. E por incrível que pareça, eu e Johnson nunca deixamos de participar. A gente sempre vai. Vamos lá, conversamos, se tiver oração fazer, a gente faz e depois a gente vai embora. E aí depois minha mãe me contou que uma dessas tias minha que faz a festa falou assim, ela tá pensando que ela é quem? Johnson e Carol vão em todas as festas da gente, eles são as pessoas de Deus, nunca nos desprezaram, ela que só vive com a vida dela bagunçada, ela tá achando que é melhor que a gente? Ela tá achando que ela é quem? Então, assim, isso faz muito parte do nosso testemunho. Nós vamos lá e nos comportamos como cristãos. A gente vai, não participa de nada que está acontecendo lá, mas a gente vai, conversa, abraça, se tiver oração, ora, e depois vamos para casa. Mas isso, Carol, na verdade é o quê? É porque eles têm um Jesus fraquinho. Sim. Ô dó, se Jesus pegar ali, ele vai espirrar nele e ele vai ficar doentinho e vai morrer dentro de mim. Entendeu? E acabou sendo um mau testemunho para a família, porque foi uma vergonha. Amém, gente. Então é isso. Carol dá um exemplo prático aí de vida. O que mais, gente? Risco de não amar a lei de Deus. Então, se a gente interpretar errado o Sermão do Monte, você vai achar que a vida com Deus é um fardo. E quantas vezes a gente, especialmente os jovens, né? Eu acho que os jovens da minha época, a gente não era bem instruído, às vezes, sobre amar a Jesus. Eu posso dizer de mim, né? A gente acabava sendo muito ensinado a ser religioso. Então, a vida com Deus era um fardo, às vezes, era difícil. Eu falo da minha experiência, tá, gente? A forma como eu fui ensinado lá, não sei quantos. Teve muita coisa boa, maravilhosa, agradeço a Deus por tudo. Mas eu sei que também havia ali uma contaminação de religiosidade que atrapalhou muito, que fez com que a minha vida de jovem não fosse tão legal. Né? A gente vivia muita culpa, muita culpa. A gente vivia a partir daquilo e era muito ruim. Eu vejo, graças a Deus, um movimento diferente aqui na nossa igreja, né, da Verbo de Amor, e é maravilhoso isso. Né? Mas toma cuidado, porque ler errado o Sermão do Monte pode te levar a sentir culpa e sentir que a vida com Deus é um fardo. E outra, um cristianismo superficial. Já que eu não tenho como viver isso, eu posso... Tem muita gente que olha o Sermão do Monte e acha que é uma coisa muito figurada. É 100% figurado, que não é na prática. Né? E aí vai ter esse conceito da graça barata, e quando eu estava estudando sobre o Sermão do Monte, muita gente fala do Bonhoeffer, né? Esse teólogo cristão. E, gente, foi um mártir cristão, sabia? Eu não sabia, vocês já ouviram falar desse Bonhoeffer, era um teólogo alemão, e ele foi martirizado porque ele foi um dos cristãos que se levantaram contra Hitler. E ele foi martirizado por causa disso. Né? E ele não é judeu, ele era alemão mesmo, e ele salvou muitos judeus, a irmã está falando. Tem um filme até que aparece o Bonhoeffer. Mas ele vai falar isso aqui, gente, sobre a graça barata, que não custa nada. Não te exige nada. É como um perdão sem arrependimento, um batismo sem disciplina, uma comunhão sem confissão, uma absolvição sem confissão pessoal. É uma graça que não te chama para o discipulado e não te leva para a cruz. Então a gente canta e fala sobre a graça de Deus. E tem muita gente que usa a palavra graça de Deus para falar dos seus pecados, para poder amaciar seus pecados. Então eu quero viver a vida do jeito que eu fui, porque Deus é Deus de graça, né? Deus entende o meu interior, Deus sabe do meu coração. E aí eu não preciso fazer, eu não preciso me arrepender, eu não mudo nada. Na verdade, essas pessoas que ficam falando que a graça é tudo isso, na verdade eles estão desvalorizando a graça. Então eles receberam um presente maravilhoso do Senhor Jesus, que é a graça dele, e eles agem de forma a menosprezá-la e desprezá-la. Então, se você quer, né, se você quiser diagnosticar, se você valoriza a graça de Deus, então precisa ter arrependimento, precisa ter disciplina, precisa ter confissão, comunhão. A gente precisa mudar, a gente precisa valorizar a graça de Deus. Então a gente começa a viver uma vida de santidade porque eu valorizo, porque é importante para mim essa graça. Ela não é qualquer coisa, não. E aí
eu mato a minha carne, igual o apóstolo Paulo fala. A graça de Deus é tão incrível que eu começo a achar que as outras coisas não têm valor. E aí ele vai falar também, né, o Bonhoeffer vai falar da graça preciosa. É o quê? É o tesouro escondido no campo, é uma pérola de grande valor. O que nós temos cantado um tanto, hein, Marina? Eu encontrei o meu tesouro. Ele está falando disso, gente. É olhar para a graça de Deus. E é um tesouro tão valioso que todas essas outras porcariadas de pecado que a gente faz começam a ficar sem valor. Sério? Que eu vou trocar isso pela graça de Deus? Então, quando você está cantando isso, você está cantando sobre a graça de Deus. Você está cantando sobre a graça de Deus. E realmente é esse tesouro valioso, porque se tivesse uma coisa super valiosa. Vamos pensar, né? Nós temos uma Ferrari. Você estaciona em qualquer lugar, irmão Alan? O dia que você tiver uma Ferrari. Qualquer lugar, qualquer birosca você vai estacionar a sua Ferrari. Não vai, gente. Porque tem um valor ali. Assim também nós podemos, é claro que de outra forma a gente entender a graça de Deus, ela é tão valiosa que eu começo a me comportar diferente porque é um tesouro valorizado. Exige arrependimento, discipulado e a cruz. Uma graça que custa a vida do crente, mas que, por outro lado, oferece a verdadeira vida em Cristo. Então não é para viver uma vida triste, na verdade, você deixa de fazer certas coisas por causa da graça preciosa, porque Cristo é melhor. É mais gostoso viver com Jesus. E se isso não está sendo prazeroso, você precisa ir para os pés de Jesus, contemplar Jesus todo dia, irmã Evelyn, irmã Rafa. Se está difícil ficar no devocional, se está difícil às vezes ouvir uma mensagem, se está difícil a vida cristã, que às vezes é difícil, porque tem muitas ofertas no mundo. Na verdade, o que está faltando é você olhar para Jesus, entender o valor que ele tem, entender o prazer que é estar na presença dele, conhecê-lo. E aí, você consegue viver isso. Uma graça que não é barata. Último tópico, gente, eu prometo para vocês, só para não ficar quebrado, e a gente poder continuar na aula que vem. Não vamos terminar tudo aqui, mas na próxima eu termino, em nome de Jesus. E por último, gente, é um encontro com a sua filiação. É um encontro com a sua filiação. Então, o que quer dizer isso, gente? O termo pai ou papai, dentro do contexto ali do Sermão do Monte, eu não sei se eu contei certo, mas ele aparece 17 vezes. Ele vai falar sobre pai. Do capítulo 5 ao capítulo 7. E ele vai falar, né, assim, brilha a sua luz, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai. Portanto, sede perfeitos como o seu Pai é perfeito. Pois vocês receberão uma recompensa do Pai. O seu Pai observa em segredo e te recompensará. Ore ao Pai. Ele vai falar aqui, portanto, ore da seguinte forma: Pai Nosso. O Pai Nosso está ali, gente, no meio do Sermão do Monte. O Pai Celestial de vocês perdoará se vocês perdoarem. Exceto o seu Pai que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai que o observa em segredo te recompensará. Pois o Pai Celestial vos alimenta. Mas o seu Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Mas quanto mais o seu Pai que está no céu sabe dar bons presentes ao que lhes pedem. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do Pai. Então vocês estão entendendo, gente, que o Sermão do Monte é uma forma de você contemplar e conhecer melhor o seu Pai que está no céu. Ao nós estudarmos profundamente, nós vamos estar um encontro com a nossa filiação com Deus. E isso vai trazer cura para a vida de vocês, eu tenho certeza. Amém? Porque a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gente, viver a eternidade, a glória de Deus, é conhecer Deus. Não é ter coisa, não é ganhar bênçãos. E as bênçãos virão. Mas a eternidade, o presente, o que Jesus está prometendo aqui, é muito mais que coisas materiais. É um conhecimento de quem é seu Pai. É você poder viver com Ele, conhecer cada vez mais Ele. E ao contemplar Ele, você vai começar a ser transformado.
Amém? Então eu vou continuar. Deixa eu parar aqui. Vou ficar de pé, vamos fazer uma oração.